Bem-vindos ao debate. Hoje vamos olhar para duas cenas muito diferentes que nos chegam através do material de origem. Uma de desespero coletivo no deserto e outra de um encontro, digamos, íntimo e tenso junto a um poço. Ambas levantam uma questão central sobre a relação com o divino. A questão que queremos explorar é esta. A fé é, na sua essência, um ato de confiança resoluta, inabalável, ou é um caminho muito mais sinuoso, que inevitavelmente inclui a dúvida, a queixa e até a acusação como parte do processo? Exatamente. No fundo, a questão é se a dúvida é uma falha a ser erradicada ou uma parte integrante e talvez até necessária da jornada. Do meu lado, eu vou defender que o ideal apresentado é sem dúvida o da confiança. A fé autêntica é uma escolha deliberada por uma certeza que se baseia na prova do amor divino. Uma escolha que nos liberta daquilo a que o comentário chama o veneno da suspeita. E eu, pelo contrário, vou argumentar que estas narrativas nos mostram a fé como uma relação dinâmica e por vezes conflituosa. Uma relação onde a dúvida e o questionamento não são apenas fraquezas humanas, mas podem ser o próprio catalisador para uma compreensão mais profunda. Ora bem, então comecemos pelo deserto. Para mim, a lição do episódio de Massa e Meribá é cristalina. O povo está a morrer de sede, entra em pânico e pronto, ataca os seus líderes. O comentário é muito direto nisto. Perante esta provação, a única boa atitude seria a confiança. O episódio funciona como um arquétipo negativo, um aviso. E não é um aviso isolado. O Salmo 94 retoma-o séculos mais tarde. Não fecheis o vosso coração como no deserto. A mensagem parece ser: aprendam com este erro. Eu não discordo que seja apresentado como erro. A minha questão é: que tipo de erro? O comentário também diz algo que me parece crucial. Eles fizeram exatamente o que nós faríamos hoje. Isto não é desculpá-los, mas é reconhecer a reação como profundamente humana. Não é uma falha moral abstrata, é o desespero de quem está a ver os seus filhos morrer à sede. E o facto de o lugar ficar com os nomes de Massa, que significa prova, e Meribá, Crela, mostra que este momento de conflito não foi apagado. Pelo contrário, foi imortalizado como uma parte definidora da história da relação de Israel com Deus. Mas imortalizado como um aviso, não como um modelo a seguir. E acho fascinante que isto esteja na própria raiz da linguagem. Em hebraico, a palavra para fé não é sobre um sentimento abstrato, é sobre apoiar-se em algo ou alguém. Até a nossa palavra Amém vem dessa raiz, de algo que é sólido, estável. A própria linguagem diz-nos que a fé foi concebida para ser uma rocha, um suporte seguro. A queixa dos israelitas é precisamente o oposto disso. É retirar o apoio, é ceder à instabilidade do medo. É uma imagem poderosa, a da rocha. Mas a fé da mulher samaritana no Evangelho de João não começa certamente numa rocha. Começa, se quisermos, em areia movediça. A sua primeira reação a Jesus não é de confiança, é de hostilidade, de desconfiança histórica. Como? Tu, um judeu, pedes-me de beber a mim, uma samaritana? A fé dela não é um ponto de partida, é o resultado de um diálogo tenso, de um processo de descoberta. Se o deserto nos mostra a fé a falhar sob pressão, o poço mostra-nos a fé a nascer da desconfiança. É um ponto interessante, mas voltemos ao deserto por um momento, porque a consequência da queixa é fundamental. O comentário liga esta suspeita à pergunta: o Senhor está no meio de nós, sim ou não? Ao pecado original. E isto é crucial. Está a dizer que duvidar de Deus não é apenas uma fraqueza momentânea. É ecoar aquela primeira desconfiança que, segundo a narrativa, fraturou toda a relação entre a humanidade e o divino. É o veneno da suspeita original a manifestar-se outra vez. O milagre da água que brota da rocha nesse contexto não é um prémio pela queixa, é um antídoto. É a forma de Deus dizer: eu estou aqui, a vossa suspeita é infundada. O objetivo é restaurar a certeza que nunca deveria ter sido perdida. Mas se a dúvida é um veneno tão terrível, por que é que a resposta imediata de Deus não é punição? Ele não diz como ousam duvidar de mim. A resposta dele é água, provisão. Ele responde à querela com um milagre de vida. Para mim, isso sugere um Deus que se envolve com a humanidade na sua fraqueza, que não exige uma fé perfeita como pré-condição para ajudar. O ato de questionar, nascido do pânico, acaba por provocar uma nova revelação do poder e da providência de Deus.
Parece que a pergunta "o Senhor está no meio de nós" por vezes precisa de ser feita em voz alta para que a resposta se torne visível de uma forma nova. Mas essa resposta, visível, serve precisamente para que a pergunta não precise de ser feita outra vez. Serve para estabelecer uma base de confiança. E essa base, para mim, torna-se inabalável no Novo Testamento. A promessa que Jesus faz à samaritana é o passo seguinte. A água viva que ele oferece não é uma solução temporária como a água da rocha. Ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isto simboliza uma satisfação completa, definitiva. É uma fonte de água jorrando para a vida eterna que passa a existir dentro do crente. O comentário liga isto ao dom do Espírito Santo. Este dom de Deus, bem, não é um convite a um diálogo interminável com a dúvida, é a resolução da própria sede existencial que a provoca. Concordo plenamente com o simbolismo. A água viva é a meta, mas o meu foco está no caminho para lá chegar. A samaritana não começa com um pedido por essa água. Ela nem sabe o que é. O diálogo começa com um mal-entendido literal, quase sarcástico. Senhor, tu não tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar essa água viva? Ela só avança porque Jesus a desafia, toca nas suas feridas, na sua história de vida complicada. É só depois dele revelar que conhece a vida dela que ela diz: vejo que és um profeta. A fé dela é construída passo a passo, no meio da confusão, dos preconceitos e de uma vida moralmente desarrumada. A água viva não é oferecida a quem tem confiança, é oferecida a quem se atreve a permanecer num diálogo desconfortável. Mas esse diálogo leva a um lugar de estabilidade, leva a uma prática de confiança. A exortação do Salmo, hoje escutareis a sua palavra, é um apelo a uma decisão, a uma escolha renovada todos os dias. E o comentário sublinha isto ao mencionar a recitação diária do Shema Israel, escuta Israel, como um exercício para manter essa confiança. A fé torna-se sinónimo de escutar e obedecer. É uma escolha ativa de alinhar a nossa vontade com a de Deus, uma escolha que se baseia na memória dos seus feitos passados, como a libertação do Egito. A confiança não é um sentimento vago, é uma disciplina. Mas o próprio facto de ser uma exortação diária, hoje escutareis, não prova exatamente o meu ponto. Se a confiança fosse um estado permanente, uma certeza adquirida de uma vez por todas, porque seria necessário reafirmá-la todas as manhãs? É precisamente porque a confiança não é um estado estático. É uma luta contínua contra a tentação de fechar o coração, como o Salmo diz que aconteceu em Meribá. É uma escolha que tem de ser feita e refeita, porque a vida apresenta-nos constantemente novas provações. Então, se eu percebi bem, para si a fé é esta luta constante e a dúvida é uma parte normal e até, digamos, saudável dessa luta. Exatamente. O comentário levanta uma pergunta existencial que me parece ser o cerne disto tudo. Quem nos diz que Deus nos quer verdadeiramente livres e felizes? Esta não é uma pergunta retórica. Na dor, na provação, esta é uma questão genuína e poderosa que assalta qualquer pessoa. Para mim, a fé não é a ausência desta pergunta. É a capacidade de continuar a viver, a escutar, a procurar apesar dela. É a persistência no diálogo, mesmo quando o coração está tentado a fechar-se. Não é a eliminação da questão. Os Romanos, que o comentário também cita, é o argumento final. Paulo diz que a prova do amor de Deus não é uma promessa futura, é um facto histórico. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Se Ele fez isso por nós quando estávamos contra Ele, como podemos duvidar do seu amor agora que estamos com Ele? Para Paulo, esta certeza fundamenta uma esperança que não desilude. Não há, quer dizer, não há muito espaço para a suspeita aqui. A fé é aceitar esta prova e construir a vida sobre ela. E a samaritana? Ela não tinha carta aos Romanos. A fé dela foi construída no encontro pessoal, num diálogo que a transformou. Ela chega ao poço como uma mulher marginalizada e desconfiada e sai de lá como uma primeira evangelista da sua cidade, a correr para dizer: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. A transformação dela não veio de uma doutrina, veio de sentir vista e compreendida no meio da sua confusão. A dúvida e a desconfiança dela não foram um obstáculo, foram ponto de partida para a revelação. Em suma, a minha leitura é que estes textos, em conjunto, nos apontam para a confiança como o ideal, o objetivo da vida de fé. A dúvida, como vemos em Massa e Meribá, é a armadilha, o tal veneno da suspeita que nos rouba a liberdade e a paz.
A revelação em Cristo e o dom do Espírito oferecem uma base sólida, objetiva para essa confiança. Permitem-nos, como diz Paulo, pôr o nosso orgulho na esperança, porque ela é uma certeza. A fé é, em última análise, a aceitação deste dom que nos firma no rochedo da salvação. E eu reitero que estas narrativas mostram que a fé é uma jornada, não um destino. É inerentemente dialógica e atravessada pela nossa fragilidade. Da querela barulhenta no deserto ao diálogo tenso junto ao poço, a interação com o divino é marcada por perguntas, mal-entendidos e até acusações. A fé madura não é aquela que nunca duvida, mas talvez aquela que, como a samaritana, permanece na conversa o tempo suficiente para que a revelação aconteça, transformando a desconfiança inicial num testemunho poderoso. No entanto, temos de reconhecer um ponto em comum em ambas as histórias, que é a persistência da iniciativa divina. Seja no deserto ou no poço, Deus ou Cristo é quem age primeiro. Ele responde à queixa com água, oferece a água viva a uma estrangeira. A vontade de se relacionar com a humanidade parece ser constante, independentemente da qualidade da nossa resposta inicial. Nisso estamos de acordo. Pois, talvez esse seja o verdadeiro ponto de convergência. Quer a nossa primeira reação seja a queixa ou a desconfiança, a narrativa mostra uma presença que não desiste de nós. A questão sobre qual é a atitude correta, se a confiança inabalável ou o questionamento honesto, pode permanecer em aberto. Mas a persistência de Deus em encontrar-nos onde estamos, seja no deserto da nossa suspeita ou junto ao poço da nossa confusão, parece ser o fio condutor, convidando, claro, a uma exploração mais profunda destas fontes.